Este projeto tem como objetivo o estudo da estrutura e características de objetos astrofísicos compactos. Mas o que seriam esses objetos? Objetos astrofísicos compactos são as estruturas mais densas do universo. Esses objetos representam a última fase da evolução estelar, onde após a utilização do seu combustível, do hidrogênio até o ferro, a estrela começa a perder a sua estabilidade. Ela colapsa, dando origem a anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros e outras estrelas exóticas. Especificamente, em estrelas de nêutrons, sua pressão interna advém da degenerescência de nêutrons, ou seja, pelo princípio da exclusão de Pauli, dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico. Quando uma estrela possui massa superior a 1,44 massas solares, este número é chamado de limite de Chandrasekhar, ela colapsa pela força da sua gravidade. Essa força é tão intensa que os elétrons e prótons se combinam para formar os nêutrons, processo chamado de captura eletrônica. Agora a estrela está formada por nêutrons, ou seja, nós temos o que chamamos de gás degenerado. Um processo similar acontece com anãs brancas. No entanto, nesse caso seria a degenerescência de elétrons. Em buracos negros, a gravidade acaba superando qualquer pressão de degenerescência, transformando a estrela em um objeto extremamente compacto, com uma singularidade. Partimos do estudo da formação estelar e do processo de equilíbrio hidrostático, ou seja, toda a estrutura esférica está estável pelo equilíbrio entre a força gravitacional e a pressão. Estudamos as equações de estrutura estelar e os processos energéticos que mantêm a estrela, como a fusão nuclear e o potencial gravitacional. Desenvolvemos códigos numéricos para estudar hipóteses de estabilidade estelar. Nosso ponto de partida foi o entendimento de estruturas esotrópicas, quando as propriedades da estrela são as mesmas, independente da direção em que se observa. Em um segundo momento, estudamos a anisotropia, que é o inverso da anterior, onde as propriedades da estrela variam com a direção, no caso, a direção radial e tangencial à estrela. Uma vez que dominamos o estudo das configurações astrofísicas anisotrópicas, partimos agora para o estudo de uma hipótese mais arrojada. Existiriam configurações anisotrópicas no universo moldadas por uma pressão negativa? O interesse pela pressão negativa surge pois estamos em um momento da ciência em que a pergunta que tem se feito é sobre as propriedades da energia e matéria escura. Apesar de ser difícil uma contemplação física de um sistema suportado por uma pressão negativa, a pergunta feita na fase final desse projeto é se seria possível alcançar essa hipótese partindo das mesmas equações que regem o equilíbrio estelar. O projeto teve uma etapa inicial puramente teórica, onde o livro, esse da primeira referência, foi discutido semanalmente. Em seguida, iniciou-se a fase de obtenção de resultados. Dada a complexidade das equações envolvidas, fez-se o estudo de técnicas de programação numérica. Em seguida, estudamos artigos científicos que demonstram o estado da arte do problema, ao passo que, primeiro precisaríamos identificar os fatores que determinam a estrutura estelar e criar gráficos a partir desta para observar o comportamento da mesma. Evoluindo um programa que consiga definir para estrelas com as equações de Lanienden e pela aproximação de Eddington, onde se define vários índices politrópicos para o sistema, onde a literatura mostrava resultados para valores positivos para a pressão da estrela, agora usaríamos as mesmas para as pressões negativas. O estudo foi capaz de reproduzir os resultados de 2 artigos científicos publicados em periódicos internacionais. Motivados pelo problema da energia escura, estamos aptos a estender os resultados publicados recentemente na referência, a segunda no caso de 2020, para o caso de uma pressão negativa. Nossos resultados preliminares indicam que é possível a existência de estruturas anisotrópicas de energia escura. Trata-se de um resultado com grande relevância para a área da astrofísica e cosmologia. Por fim, quero agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e também à CNPq pelo apoio e financiamento neste projeto.